Olá, boa noite, Amanda. Oi, boa noite, tudo bom? Tudo bem? Vamos esperar uns minutinhos, o pessoal entrar, aí a gente começa. É, Bom, boa noite então, pessoal. Vamos começar agora. É, o laboratório de hoje é a construção de um dashboard de conjuntura de setor externo, né? Recapitulando, na segunda-feira passada, fizemos o monitor de acompanhamento de conjuntura desse tema, de setor externo, e agora a ideia do laboratório de hoje é a gente construir um acompanhamento de conjuntura, né, similar, só que em formato de dashboard, como vocês podem ver aqui na tela. Então, o resultado final do que a gente vai fazer isso daqui, o que a gente vai fazer hoje, né, é isso daqui. Então, aqui a gente tem uma visualização inicial, logo quando o usuário abre a dashboard, é, dos principais indicadores, né, referente ao tema, com algumas opções de interatividade, além daquilo que a gente já conhece, né, de filtro de período para exibição aqui no gráfico, aquela tabelinha que a gente construiu no monitor, e aqui também umas opções de modificar o tema do gráfico, né? Então,
a gente também vai colocar isso aqui nesse monitor. É, na próxima visualização, a gente começa a desagregar, né, esse tema, é, partindo, né, para os indicadores propriamente ditos. Então, dentro de taxa de câmbio, a gente tem essa segunda visualização, onde a gente consegue observar o desempenho de todas aquelas moedas, né, que a gente tem na tabela, através de um gráfico. Então, por padrão, né, já é exibido o dólar e o euro, mas o usuário pode observar o comportamento também de outras moedas individualmente. Tem todas as possibilidades, né, que ele quiser, além do filtro de período. E já aqui, né, o gráfico da taxa de câmbio real, como é avaliado, né, somente o real é, em relação ao dólar, né? Esse segundo gráfico, ele só é interativo, né? Em relação aqui ao filtro de período. Então, é, essa daqui é a segunda visualização. É, depois disso, a gente pega ali aquele gráfico, né, das taxas das operações de swap cambial do Banco Central. Também passamos aquela visualização aqui para o Shine, colocando a opção também de interatividade. E dentro do balanço de pagamentos, a gente também coloca lá os três principais indicadores, né, que é transações correntes, conta financeira e reservas internacionais. Então, está muito similar, né, ao que a gente fez no monitor. A diferença, né, que a gente está adicionando aqui as interatividades que o Shine proporciona. E, por fim, o indicador de risco país que a gente coletou, está tomando aqui como proxy, né, o MB+, certo? Então, a ideia desse laboratório é construir esse monitor aqui. Então, partindo para o nosso projeto, né? Aqui a gente tem a pasta com o projeto dessa dashboard, conforme a gente já trabalhou nos laboratórios anteriores. Arquivo de projeto, o RMD para gerar dashboard, o arquivo de dados, onde a gente salva os dados que a gente coleta, e os arquivos auxiliares, né, como logotipo, aquele arquivo CSS. Aqui as imagens que a gente utiliza na tabela, né, conforme a gente também utilizou no monitor, os ícones de cada país, e essa pasta RS Connect é a pasta gerada depois que a gente faz a publicação no dashboard no Shine Apps. Então, abrindo o projeto, a gente vai partir aqui para o RStudio. Então, aqui no cabeçalho a gente tem a estrutura padrão que a gente está utilizando, né, nas dashboards, com as informações iniciais, né, da dashboard e a opção, né, de utilizar o Shine aqui na dashboard. Então, isso aqui não muda em relação às dashboards anteriores. Aquele link, né, para ser colocado ali na barra de navegação superior, no logotipo da imagem. E depois disso, no chunk inicial, a gente detalha todos os pacotes, né, que a gente vai utilizar. Aqui a gente não está utilizando nenhum pacote diferente, né, em relação ao monitor. A única coisa que a gente está colocando de diferente aqui é que a gente tem um pacote a menos. No monitor a gente utilizou o RBCB, né, que é aquele pacote para coletar dados do Banco Central. A gente utilizou uma função bem útil dele, que é aquela função para coletar as taxas de câmbio nominais. Só que o RBCB, como vocês já devem saber, né, ele não está publicado, né, no CRAN. Então, isso é um empecilho para a gente utilizar ele aqui em uma dashboard de Shine. Então, se o pacote não está no CRAN, é recomendável, né, que a gente não tente, né, utilizar ele em uma dashboard que vai ser publicada no Shine Apps,
porque pode acontecer uma série de erros, né? Na própria tentativa de a gente publicar a dashboard para o Shiny Apps, já vai ser apontado uma mensagem de erro aqui no console. Então, isso é um problema, e aí, no caso, o jeito que a gente tem de resolver, né, que eu vou mostrar mais adiante, é destrinchar, né, aquela função que a gente utilizou, de coletar os dados de taxa de câmbio, sem necessariamente, né, utilizar a função do pacote. Então, a gente vai pegar o código dentro da função e vamos colocar aqui no nosso documento R Markdown para poder fazer funcionar, né, essa coleta de dados, certo? E aí os outros pacotes, né, são idênticos ao que a gente utilizou. Adicionalmente, né, os pacotes aqui relacionados a dashboard, que é o R Markdown, o Flex Dashboard e o Shine. É, dando prosseguimento, o próximo chunk é referente, né, à criação de funções e objetos para armazenar informações que a gente vai utilizar durante a dashboard. Então, aqui a gente tem inicialmente uma função, justamente como eu acabei de comentar, né, para fazer a coleta dos dados lá do Banco Central, né, referente à taxa de câmbio. Como ela é idêntica, né, a essa função aqui do RBCB, que é a Get Currency, se vocês entrarem, né, no corpo dessa função aí no RStudio de vocês, um jeito fácil de fazer isso, né? Vocês podem abrir um script de RBCB, aí digita o nome da função, Get Currency, clica com o Ctrl e o botão esquerdo no mouse, né, em cima da função, ele vai abrir aqui o corpo, né, da função. Então, aqui vai ter todo o código que tem nessa função, né, para justamente fazer essa coleta de dados. Então, o que a gente fez foi pegar esse código aqui da função e passar aqui pro nosso chunk, né, apenas dando um nome diferente para a função, né, para não dar nenhum tipo de conflito, alguma coisa assim. Mas a gente pegou o código que está aqui, né, e passou aqui para o corpo, né, dessa função que a gente está criando aqui. Então, acho que não é interessante, né, aqui entrar nos detalhes do que é feito dentro desse código, porque, com exceção, né, de utilizar essa função aqui do RBCB no Shine que não funciona, né, porque o pacote não está no CRAN, vocês podem continuar utilizando essa função aqui, getCurrency, normalmente. E aí é um procedimento, né, basicamente só de web scrap. Então, é parecido com aquilo que a gente viu na segunda-feira, né, que a gente fez aquele procedimento de web scrap, só para uma página ali diferente do Banco Central. Então, aqui tem todo o procedimento que é feito. Fechar isso daqui. E aqui vai estar, né, todas as etapas, né, para fazer passo a passo essa coleta de dados. Então, o link básico, né, é essa página aqui do Banco Central, lá do sistema Pitax. E aí vai ter essa URL aqui, né? E aí, basicamente, a função faz, né, o que ela faz a gente tem que indicar, né, um símbolo, né, referente a uma taxa de câmbio, por exemplo, o USD do dólar, uma data de início e uma data fim. Então, tudo isso é apontado nesse link e a gente faz o web scraping desse link aqui, que vai ter ali uma página com uma tabela de dados, né, de cotações referente a determinada moeda. E aí aqui a gente faz a coleta dos dados, né, e no final transforma para Tibo, certo? É, então, dando prosseguimento, a segunda função que a gente cria aqui é aquela mesma de cálculo de média móvel, né, em 12 períodos, que a gente vai utilizar ali para calcular, né, a variação do câmbio acumulado.
Então, isso aqui a gente criou lá no monitor, a gente também passa para cá. Também o vetor de cores e aqueles objetos de legenda dos gráficos. Na sequência, a gente cria uma outra função, só que dessa vez para personalizar, né, um tema gráfico que vai ser padrão, né, para todos os gráficos da nossa dashboard. Então, isso aqui, né, a gente já viu anteriormente, mas recapitulando, dentro dessa função a gente vai apontar um tema, que é esse tema aqui do ggplot 2, e dentro desse tema a gente utiliza ali o operador replace para modificar alguns elementos. Então, a gente personaliza aqui o que a gente quer, né, dentro da função theme, e aí todo esse código aqui, que está dentro do corpo da função, vai ser um novo tema, né, personalizado, que a gente vai utilizar nos gráficos. Então, a sintaxe é bastante simples. E aí vai estar salvo nesse objeto aqui chamado theme _am de análise macro. Então, esqueci de executar aqui, vamos executar, criar os objetos no environment, a função do tema. E aí, depois de criar essa função para o tema, a gente utiliza o theme_set para justamente definir todos os temas dos gráficos, né, que vão ser gerados com base nesse tema que a gente criou. Então, isso aqui a gente faz. Aqui ele pontuou uma mensagem de erro dizendo que não encontrou o operador replace. Para contornar esse problema, a gente tem que carregar aqui as bibliotecas. Aí, feito o carregamento, agora ele vai encontrar o operador replace. Aí. Então, feita essa padronização dos gráficos, agora a gente a gente cria mais uma função, né? Aquela mesma função que a gente viu, né, no monitor, que a gente criou para gerar, né, todos os gráficos de linha eh, nesse caso, né, dessa dashboard. Então, a gente criou aquela função plotline, que é uma função generalista, né, para a gente utilizar ela, né, em todos os conjuntos de dados que a gente vai pegar aqui, né, que a gente vai coletar nessa dashboard. Então, a gente criou essa função, que é um gráfico de linha, com opções também, né, de gerar área sombreada e gerar linha tracejada, né, horizontalmente. Isso daqui não muda nada, né, então, o procedimento a gente já viu no monitor de setor externo que a gente abordou na segunda-feira. Então, vamos executar aqui para criar a função. Aí, feito. Definidos todos esses objetos, a gente parte para a etapa de coleta e tratamento dos dados. Aqui a coleta dos dados, né, ela também não vai ter muitas diferenças. A única diferença, né, é que a questão ali das taxas de câmbio, né, a gente vai utilizar a função que a gente criou aqui internamente, né, que é essa função aqui, scrapping BCB. Então aqui está a nossa lista de parâmetros com todos os códigos de coleta. Tudo isso aqui, né, está dentro de uma função, essa função aqui getBCB, utilizando, né, mesma lógica, mesma estrutura das dashboards anteriores. Então aqui é a lista de parâmetros que a gente tinha lá no monitor, os parâmetros das taxas de câmbio, taxa de câmbio real, aqueles links básicos, né, e caminhos para dentro da página para a gente fazer o web scraping dos swaps cambiais, os códigos de coleta ali do balanço de pagamentos
e também, por fim, o MB+. Então, isso aqui tudo dentro dessa lista aqui. Depois de criada ali essa lista de parâmetros, a gente utiliza esses parâmetros para fazer a coleta propriamente dita. Então, ali no caso das taxas de câmbio nominais, que a gente pega ali do Banco Central, a gente vai aplicar aqui de forma similar ao que a gente fez no monitor, um loop, né? Utilizando o pacote por. Então, deixa eu gerar aqui a lista. A gente tem aqui a lista de parâmetros com esse elemento aqui chamado symbols, que vai ter o símbolo, né, de cada moeda. Então, a gente vai pegar cada uma dessas símbolos e vamos utilizar ele aqui no loop, que está apontado aqui. Então, a gente pega cada um desses símbolos e o loop vai fazer a interação nessa função aqui que a gente criou, apontando o símbolo, né, cada um dos símbolos sucessivamente. E a gente vai fazer essa coleta dos dados para cada símbolo, para cada moeda, a partir de 99, mês de julho, até a data atual. E aí, quando a gente executa isso daqui, né, toda essa parte aqui, por padrão, né, o map do pacote por, ele vai agregar cada uma das coletas, né, dessas taxas de câmbio que ele fizer, em uma lista, né, e aí dentro dessa lista vai ter um data frame, né, um table, na verdade, para cada um dos símbolos. Então, para transformar todos esses 10 tables aqui, referente a cada taxa de câmbio, a gente utiliza a variação do map, que é o underline DFR, que é justamente para pegar todos esses tables e empilhar eles, né? Transformar no final somente para um table. E aí, para diferenciar, né, o que é cada uma das observações, né, desse único table, a gente aponta que o argumento .id é um nome de coluna, né, que vai ser a identificação de cada um dos tables. Então, isso aqui é uma forma mais prática, né, do que ter que utilizar essa função aqui 10 vezes, né, para cada uma das, dos símbolos, né, que a gente quer fazer a coleta. Então, aqui a gente faz essa operação. Aqui ele está fazendo a coleta. No monitor a gente pegou, se não me engano, né, a gente pegou os últimos 5 anos de dados. Aqui a gente está pegando de 99 em diante, que é um período muito maior, né? Justamente porque no Shine o usuário vai poder filtrar ali se ele quer observar os últimos 5 anos ou se ele quer observar um período maior. Então, a vantagem do Shine é que a gente consegue colocar todo o conjunto de dados, né, à disposição do usuário. Então, aqui ele terminou. Resultado final, 53.911 linhas. Abrindo esse table, a gente vai ter aqui uma coluna que a gente apontou, né, symbols, com cada uma dos códigos de moedas, coluna de data, e aí os valores, né, de venda e de compra, cotação de venda e cotação de compra. Então, essa é a parte de coleta dos dados dessas taxas de câmbio nominal. E aí, para os demais, não tem nenhuma alteração, né? A única diferença é que justamente o período de coleta dos dados, né, a gente modifica para ter uma amostra de dados maior, para possibilitar filtros, né, justamente na dashboard. Então, em vez de coletar os últimos 5 anos de dados, como a gente fez, a gente coleta um período maior, tanto para a taxa de câmbio real, tanto para os dados ali do balanço de pagamentos.
Os dados do MB+, por padrão, né, já são retornados todos os períodos, né, disponíveis lá no IPEA Data. Então, aqui a gente está pegando esse indicador lá do IPEA Data, e a gente traz todo o conjunto de dados. E por fim, ainda aqui na parte de coleta de dados, a gente faz aquele procedimento de web scraping do saldo, né, das operações de swap cambial. Então, isso aqui a gente detalhou também no monitor e aqui não tem nenhuma diferença. Bom, aqui a gente consegue reutilizar, né, todo esse procedimento também no Shine. Aqui, na segunda-feira, né, não lembro quem havia comentado, que referente nesse procedimento de web scraping, é um pouco mais difícil, né? Realmente é um pouco mais difícil, e que a opção seria mais preferível, né, fazer manualmente. Para o Shine, né, essa opção de fazer manualmente já não funciona, né? Então, por isso que esses procedimentos, né, de web scraping acabam sendo necessários, né? É um conhecimento que a gente vai ter que se deparar se a pessoa quer trabalhar com Shine, né? Então, é mais recomendável utilizar esse tipo de técnica do que fazer tudo manualmente. Mas se não for um caso de apresentar esses dados em uma dashboard de Shine, né? Aí não tem problema. Aí poderia ser manualmente. E aqui, por fim, né, é feita a leitura da planilha. Limpamos os objetos temporários, né, que a gente criou. E depois disso fazemos o tratamento de dados que não tem nenhuma modificação, né, referente ao monitor. Então, ali no caso das taxas de câmbio nominal, a gente passa os valores para uma média mensal e calculamos as variações, né, ao mês, variação no ano e variação acumulada em 12 meses, utilizando a nossa função que a gente criou anteriormente. E aí no final a gente vai ter aquele objeto nativo com todas essas colunas que a gente determinou aqui. Então esse objeto aqui, né, currencies underline PLT, vai ser usado ali no gráfico. E aí a gente reutiliza esse objeto também ali para fazer o tratamento dos dados que a gente apresenta na tabela. Então, esse aqui, né, é o mesmo procedimento que a gente viu também. O único ponto de atenção aqui é que no caso ali da tabela, né, como vocês podem ter reparado, aqui na tabelinha a gente tem uma ordem, né, das linhas, né, referente a cada uma das cotações. E para definir essa ordem, que aqui no caso é o primeiro dólar, depois o euro, por assim em diante, a gente tem que ordenar os nossos dados, utilizando o arrange e o order, e passar aqui uma ordem. Então, a gente está indicando aqui, dentro da nossa lista de parâmetros, o vetor lá chamado symbols, que tem essa ordem aqui. Então, justamente o dólar primeiro, o euro em segundo, depois o peso argentino, por aí vai. Poderia também, né, passar aqui uma ordem com um vetor, né, aqui dentro mesmo da função. Então, o usuário pode colocar aqui manualmente também uma ordem que ele quer. Então, funcionaria da mesma forma. Só colocar aqui a ordem específica, né, que também vai funcionar. Como a gente já criou nessa ordem aqui na lista, né, a gente já aproveita a informação. E aí lê aquelas imagens, né, aqueles PNGs da nossa pasta, que a gente tem salvo, né, para criar ali a informação na primeira coluna.
Aqui o tratamento da taxa de câmbio real, é só selecionar as colunas que a gente precisa. Tratamento ali dos dados de swap cambial, converter ali a coluna de datas, que vem ali tudo misturado, né? Algumas datas em formato numérico, outras não. Aqui a gente faz essa conversão que a gente comentou no monitor. E também o tratamento dos dados de balanço de pagamentos. E aí já, por fim, os dados do M+, é somente a seleção das colunas. Então, depois disso tudo, feita a coleta e tratamento dos dados, a gente remove do environment o que a gente não está mais utilizando, são basicamente as funções, e salva os objetos restantes, né, aqui no arquivo .rdata. Então, essa vai ser a nossa função de coleta e tratamento de dados. E aí a gente vai seguir aquela lógica das dashboards anteriores, né? De transformar isso, né, em um objeto reativo para possibilitar a atualização, né, frequente dos dados. Então a gente cria aqui um elemento reativo chamado aqui live_data, chama a função observe para observar o comportamento desse elemento reativo que tem a periodicidade, né, configurada aqui de ser executado, né, a cada 24 horas. E aí depois de feita essa execução, né, vai gerar novos dados, vai ser salvo novos dados, né, e a gente carrega os dados salvos para o environment do R. Então, deixa eu carregar aqui. Vou limpar o que eu já tenho aqui, que eu apenas fui demonstrando, né, e vou carregar o que já está salvo. Aqui a gente tem todos os objetos que foram gerados, né, nesse procedimento de coleta e tratamento de dados. Então, concluída essa etapa, a gente parte para construção na dashboard, a parte visual da dashboard. Então, ali na primeira página, ali no primeiro menu, chamado Visão Geral, a gente define ali o ícone de exibição e definimos um argumento adicional, que é o Data Orientation, para especificar especificamente para essa visualização, né, para essa página, visão geral, a gente quer uma orientação dessa visualização diferente. Então, por padrão aqui na dashboard, a orientação está por linhas, e aí nesse caso dessa página, a gente quer por colunas. Então, aqui na dashboard, percebe que a gente tem a primeira coluna aqui do lado, com duas linhas, e uma segunda coluna com apenas um elemento, né, apenas essa tabela. Já nas outras, né, nesse caso aqui é apenas uma linha, né, com dois elementos, um do lado do outro. E aí nas outras também é tudo só uma linha. Então tem essa flexibilidade. E aí dentro dessa página a gente cria ali os elementos, né, que vão ser exibidos. Então a primeira seção ali vai ser a sidebar, a gente aponta ali a largura, e aqui no chunk dessa sidebar a gente vai definir ali aqueles elementos textuais de informação, né, da dashboard, que fica aqui logo no começo. Então apenas esse textinho. E depois disso, os inputs, né, que a gente colocou para interação com o usuário, né, entre o usuário e a dashboard. Então, a gente utiliza aquele input de filtro de dados, que a gente já viu nas dashboards anteriores. Define ali
filtro a data mínima, né, e a data máxima. Então, a gente pega com base no vetor do objeto, né, referente aos dados. Então, nesse caso aqui, a data mínima 1997 e a data máxima é mês de julho de 91. Define também os valores pré-definidos, o filtro, né, que já é pré-definido. Então, a gente pega, nesse caso, o filtro inicial, os dados referente a 3 anos atrás. Então, a gente pega a última data, menos 3 anos, vai dar uma nova data. Essa data vai ser 2018, mês de julho. E o filtro final, pré-definido, vai ser a data máxima. Então, esse aqui é o primeiro elemento ali de interação. E o segundo elemento, como vocês viram, é essa opçãozinha aqui, esses botõezinhos, que servem para modificar aqui o aspecto, né, visual do gráfico. Então, tem todos os temas aqui que o ggplot oferece. Podem ser outros temas também, né? Observe que a gente criou um tema, então, com aquela função theme_am, quando a gente clica nesse botão aqui, né, o Shine chama aquela função que a gente criou. Quando a gente clica nesses outros botões aqui, por exemplo, esse Minimal, que é um tema padrão do ggplot, o Shine vai chamar esse tema que o ggplot oferece. Então, da mesma forma, poderia ser um outro tema, né, que o usuário pode criar, ou um tema de um pacote externo, né, de uma extensão do ggplot, como o ggthemes, e também, né, alguns outros. Então, são várias as possibilidades aqui, a gente colocou somente o básico. Então, para fazer isso, é bastante simples, não tem muita dificuldade. A gente primeiro cria uma lista chamada ggthemes, e dentro dessa lista a gente aponta os nomes que vão ser exibidos ali na barra lateral, então aqui tem os nomes de cada tema, e a função, né, que gera justamente cada um desses temas. Então, no caso ali do tema análise macro, a gente chama a nossa função que a gente criou, logo acima. E nos demais, né, a gente aponta a função referente que está disponível no ggplot. Então, a gente cria essa lista com esses temas. Aqui eu acho que eu esqueci de gerar a função. Vamos executar aqui o chunk de objetos úteis. Agora vamos gerar aqui. Aí, feito. Então, no final aqui a gente vai ter essa lista com 9 elementos. E aí dentro da lista vai ter o nome de cada tema que a gente definiu. E aí, dentro né, de cada elemento, né, vai ter a estrutura de padrão, né? Todos os temas do ggplot 2 tem essa estrutura aqui, né, de listas, né? E aí dentro da lista tem vários outros elementos que são utilizados, nessas informações que são utilizadas para definir ali a estética de cada gráfico. Então vai ter todos esses elementos aí. Depois disso, a gente chama essa função aqui radioButtons. Ela é muito similar àquela função selectInput. A única questão diferente é que ela gera uma visualização aqui diferente. Então, em vez de ser, deixa eu ver aqui um exemplo. O select input tem esse aspecto aqui, né? Então, tem um menu drop-down e aí tu seleciona aqui o que tu quer. Já o radio buttons tem esse aspecto aqui, né? Que tem esses círculozinhos aqui e cada círculo é uma opção nesse formato aqui de lista. Então, é bastante similar, só a estética, né, é diferente. E aí o funcionamento, né, também é bastante similar. Tem que indicar um input ID, que é um
um identificador, né, desse input que a gente está criando ali na barra lateral. Também tem que ser um nome único. Ali podemos apontar um texto de exibição em cima desses botões. No argumento choices, apontamos as opções disponíveis, ou seja, quais são os nomes ali que são exibidos, né, em cada um dos botõezinhos. Então, a gente pega ali a nossa lista que a gente criou e pega os nomes, né, de cada um dos elementos dentro dessa lista. Então, as opções que vão ter ali são justamente esse vetor aqui de nomes. E no argumento select, a gente deixa já pré-definido o tema que já é escolhido, né, quando o usuário abre a dashboard. Então, esse aqui é o nosso input. E aí, depois disso, a gente tem que criar uma função reativa, né, do Shine para poder fazer isso funcionar, né? Então, a gente chama aqui a nossa função reactive do pacote Shine e a gente tem que passar um código dentro dessa função, né, que vai tornar o resultado final, né, vai ser uma função reativa, né, que vai conectar o que o usuário selecionar aqui no input lá com um gráfico. Então, aqui dentro da função reactive, a gente pega lá a nossa lista, que é essa que a gente criou aqui, com os 9 temas, né, que a gente definiu, e fazemos um subset nele, né? Então, a gente vai selecionar dentro da nossa lista um determinado elemento, um determinado tema gráfico, né, que o usuário vai selecionar. E aí, para isso funcionar, a gente tem que chamar o input, que é a expressão, a sintaxe do Shine, o cifrão e o nome do input que a gente criou aqui em cima. Então, no final, né, a gente vai ter, deixa eu criar aqui, a gente vai ter aqui essa função chamada ThemeShine, aqui no environment, né, da seção do R. E aí, toda vez que o usuário clicar ali no botão do input, essa função aqui, que é uma função reativa, ela vai selecionar dentro da nossa lista o tema que o usuário selecionou ali na lista. Então, basicamente, né, o funcionamento é dessa forma. E a gente utiliza, né, essa função ThemeShine nos gráficos que a gente vai criar na dashboard. Então, a gente escreve o código do ggplot, aí coloca um mais, e aí mais ThemeShine. E aí, fazendo isso, né, o gráfico ali da dashboard, né, ele muda com o novo tema que o usuário seleciona aqui. Então, toda vez que eu clico aqui num tema diferente, o gráfico aqui, ele é reexecutado, né, renderizado, e aí aquela função ThemeShine, né, seleciona dentro da lista o tema referente que o usuário está clicando aqui. E aí é feito, né, a atualização aqui na dashboard. Então, o funcionamento é dessa forma. Então, criada aqui a nossa função, último input, né, da nossa barra lateral. Na segunda coluna, a gente cria justamente esses dois gráficos, né? Então, a gente vai ter ali o primeiro referente às transações correntes. Então, criamos uma coluna, uma seção sem títulos, e aqui no chunk, a gente cria o nosso gráfico. Então, tem que estar todo o código, né, de ggplot para gerar o gráfico tem que estar aqui dentro do renderplot. Aqui a gente passa a expressão para gerar o gráfico. Então, a gente vai pegar o nosso objeto de dados, que é o BPM6, que vai ter esses dados de transações correntes. Vamos aplicar ali um filtro com base no nosso input de filtro de datas.
Então, a gente pega a coluna de data e faz o filtro dessa coluna, né? A gente vai filtrar todas as datas entre o filtro, a primeira data, né, que o usuário seleciona aqui no calendário e a última data que ele seleciona. Então, todas as datas resultantes entre essas duas datas serão filtradas aqui. Então, o input, o nome do input é a primeira data selecionada e o input, o nome do input é a segunda data selecionada. Além disso, né, vamos apresentar somente os dados de transações correntes nesse gráfico e fazemos ali o tratamento do nome da variável. Depois disso, a gente utiliza a função que a gente criou para gerar o gráfico ali de linha de todos os nossos gráficos, né, na verdade. Apontamos o eixo X, o eixo Y, o nome da coluna referente à variável e os títulos, né, do gráfico e dos eixos. E por fim, a gente coloca o mais e a nossa função reativa, né, que a gente criou no chunk anterior. Então, essa função tmShine, né, ela tem que vir aqui depois, né, do código do ggplot, né, que está aqui dentro. Então, para o gráfico se atualizar ali, né, referente ao tema, tem que ter aqui a função reativa. E também, né, obviamente, se tiver aqui a função reativa e não tiver dentro do render plot, também não vai funcionar. Então, tem que ter essas duas condições. Então, essa daqui é o nosso primeiro gráfico. E aí, de forma muito similar, a gente tem aqui o nosso segundo gráfico, que é o gráfico ali de baixo. Então, a gente está na mesma coluna. A gente gerou... na verdade, a gente criou uma nova... não, na verdade, a gente está na mesma coluna. A gente gerou uma seção ali para o gráfico de cima e uma outra seção para o gráfico de baixo. E aí, nessa segunda seção, ainda da primeira coluna, a gente gera aqui o segundo gráfico. Então, a única coisa diferente, né, vai ser a variável apresentada, que é, no caso aqui, investimento direto no país, os valores acumulados em 12 meses em relação ao PIB. A gente faz o mesmo filtro de data, né, detalha ali, né, o que vai ser apresentado no gráfico e chama a função tmShine para tornar, né, o tema do gráfico reativo, conforme, né, a seleção do usuário. Então, essa daqui é a nossa segunda visualização ali da primeira página. E aí, abrindo agora a segunda coluna, a gente vai ter ali a nossa tabelinha que a gente fez, né, também no monitor. Então, aqui a gente não modificou nada, né, da tabela. Então, o código para gerar a tabela é o mesmo. A única coisa que tem de diferente é que a gente tem que colocar a expressão, né, para gerar a tabela, que é tudo que está dentro dessa função aqui, render GT, é justamente dentro dessa função para poder funcionar, né, a tabela corretamente no Shine. Então, se a gente não colocar dentro dessa função, pode ser ali que a tabela fica mal formatada ou não fique centralizada conforme está aqui. Então, por isso que tem que colocar dentro dessa função aqui. Mas o código, né, para gerar ela é o mesmo. Aqui também, né, tem a questão da legenda. Criada a legenda, a gente pode gerar aqui a tabela. Então, aqui é a nossa tabela. Aqui a cor, o tamanho, né, da fonte está
aparentemente menor, né? Porque o meu estúdio, né, tá com um zoom aqui para não ficar é, a letra, né, muito pequena. Mas aqui no Shine é, é o tamanho, né, da fonte real, né, que a gente especifica no código da tabela. Ah, aí depois, finalizado nessa primeira página da nossa dashboard, visão geral, a gente parte ali para a segunda página, que é referente às cotações, né, nominal e real de campo. Então, nessa segunda página, a gente coloca ali somente o símbolo, o ícone, né, do lado do nome. E a orientação vai ser a orientação padrão eh, da dashboard, né, que é linhas. Então, a gente omite aqui o argumento que a gente utilizou anteriormente na página anterior. Da mesma forma, criamos uma sidebar, uma barra lateral, com algumas opções, né, de inputs. Então, recapitulando, a gente tem aqui um filtro de datas, que a gente já viu, e essa lista de opções, né, para exibir aqui determinadas moedas, né, no gráfico. Então, são basicamente esses dois inputs. Então, o primeiro ali, a lista de opções, é com a função select input. A gente determina um ID, um nome único para esse input, texto de exibição e as opções, né, que vão aparecer. Então, a gente pega tudo. Fernando, Sim, desculpa. pode falar. Teria como ter aquela opção que a gente vê às vezes em alguns sites que você clica numa caixinha para selecionar qual você quer, por exemplo, ali daquela lista? É, Tu diz essa daqui? aí no câmbio mesmo, onde você. Como se fosse uma caixinha do lado de cada uma das moedas, por exemplo. E aí as selecionadas ficam ticadas. Ah, entendi. É, no Shine eu confesso que eu nunca vi, mas eu acredito que seja possível sim. Eu teria que ver, né, na documentação se eles têm essa opção. É, tem outros input, né, no Shine. Deixa eu abrir aqui. Input Shine. É, que é parecido com esse aí, mas esse daqui chamado checkbox, que eu acho que é o que tu tá falando, né? Que tem a caixinha de seleção, né? E aí, conforme tu seleciona, ele vai gerar uma visualização diferente, né? Essa aqui é mais interessante para quando tu eh, tem um gráfico, por exemplo, múltiplo, né? Tu quer exibir múltiplas séries no mesmo gráfico. Então, isso daqui é interessante. Ah, deixa eu ver aqui se eles mostram qual que é a função referente. Checkbox. Deve ser essa daqui, ó. Checkbox input. Podemos fazer um teste para ver se funciona. Então, a primeira coisa, consultar a documentação. É, aqui, ele pede um input ID, um label, velo e largura. É, acredito que acredito que vai funcionar. Vamos fazer um teste. Então, vou abrir uma nova linha aqui, colocar esse input checkbox, input, o input ID. Vou colocar o mesmo nome, o label também vai ser o mesmo e o velo, initial velo,
É um argumento lógico. Será que não é outra função de grupos ali? Acredito que seja, porque ele não aceita, no princípio não tem opções, né, para passar. Deixa eu ver aqui, checkbox group input, deve ser essa daqui. Então tem o input ID, label, choices, acredito que seja esse daqui. Então é checkbox group input. Então input ID, o label, o choices, selected, é, inline, render the choices inline, horizontally. Esse inline aqui não sei para que, não sei direito para que serve, vou deixar como padrão. Choices name, no choices value. E acredito que os textos de exibição são passados nesses argumentos aqui. Choices name, lista de nomes e valores. Display to the user deve. Acredito que seja isso. Então, é, eu vou tentar sem esse choices names. Acredito que vai funcionar, mas se não funcionar, aí a gente vai ter que passar ele. Por padrão, ele está como nulo. Então, acredito que seja opcional. Aí esse input inicial que a gente deixa comentado. Como a gente não modificou o nome do input, a lógica é a mesma. Então, clicando aqui no Run Document, ele vai executar toda a nossa dashboard. Vamos aguardar aqui ele renderizar. É aquele outro que eu fui inicialmente, né? É esse daqui do lado, né? O single checkbox. Que a gente precisa realmente é esse daqui. É, então aqui abriu. Aqui a fonte, né, também está maior, porque o meu RStudio está com zoom. Mas aqui. Então, a princípio funcionou. Já tem o euro e o dólar selecionado, que era o que a gente apontou aqui no Selected. E aqui vai ter as outras opções. Então, seleciona uma outra moeda. Está funcionando. Ele vai fazer reexecutar, né? E vai renderizar Legal. o gráfico. É, é uma opção, né? Uma opção a mais, fica diferente. Inclusive, vou deixar assim, né? Porque daí já fica como referência para mais uma opção de input. Isso daqui eu vou deixar comentado e aí isso daqui vai ser o que vai ser utilizado. Vou colocar aqui um comentário. Input do tipo checkbox. Beleza. Então esse é o input ali das taxas de câmbio nominal. E o input de baixo ali o filtro, né, de data inicial e data final.
E aí esse filtro aqui ele vai servir para os dois gráficos, tá? Quando a gente seleciona aqui uma data diferente, ele atualiza os dois. Então aqui vai ser a nossa sidebar. E aí para gerar os gráficos, né, a sintaxe é o que a gente já viu anteriormente. Então, dentro da função renderPlot, chama o objeto de dados, que é esse objeto aqui. Vai ter ali os símbolos, que é os códigos das moedas, coluna de data, os valores, né, as métricas que a gente calculou, e ali os nomes de exibição. Então, a gente pega esse objeto, aplica ali o filtro de data, aplica o filtro referente ao símbolo, né, a moeda que o usuário seleciona. Então, a gente aponta ali o input que a gente criou, câmbio nominal, que é esse input aqui que a gente acabou de criar, câmbio nominal. Na coluna, né, currency, que é essa coluna aqui final. Então, toda vez que o usuário selecionar ali uma opção diferente, né, vai ser aplicado esse filtro nessa coluna. E aí depois a nossa funçãozinha para gerar o gráfico propriamente dito, que é o mesmo código, né, do monitor. De forma similar, é o gráfico do lado, que é a taxa de câmbio real. Uma questão diferente, né, que a gente só tem um filtro, que é o filtro de data. Então, assim, é criada a nossa segunda página referente à taxa de câmbio. É, Na próxima página, a gente vai ter ali os dados de operações de swap cambial. Então, nessa página aqui, swaps, só vai ter esse gráfico simples que a gente fez no monitor com essa opção, né, de filtro de data. Então, é bastante simples. Criamos uma linha para sidebar com o date range input. Pegamos os últimos 5 anos de dados para serem apresentados como padrão. E na próxima linha, dentro dessa página de swaps, a gente gera ali um gráfico apenas apontando, né, o filtro na coluna de date e utilizando a nossa função para gerar o gráfico. A única questão diferente desse gráfico, né, é que a gente coloca ali a opção daquela área sombreada também. Então esse gráfico é bastante simples. Na próxima seção, que é essa referente ao balanço de pagamento, as variáveis referente ao balanço de pagamentos, a gente vai ter esses dois inputs. Então, tem aqui esse daqui que é o botãozinho, né, Dropbox, e é o filtro, né, de período. Então, é uma visualização única para todas essas variáveis. Então, nesse caso desse input, é o select input. Definimos o nome do input, o textinho. As opções serão com base ali na nossa lista. Então, a gente tem esse elemento BPM6, tendo a lista parâmetros. Vai ter esses 5 valores aqui, né? Então, tem o código aqui das transações correntes, código da conta financeira. Tem todos esses códigos aí que a gente utilizou para coletar os dados. Como os dois últimos aqui, transações correntes, investimento direto, em relação ao PIB, essas duas variáveis a gente já apresentou ali na aba visão geral. A gente deixa esses aqui de fora, né? Porque senão vai ficar redundante. Então a gente filtra ali somente os 3 primeiros valores para serem apresentados, né, nessa página. Então, filtramos os 3 primeiros e apontamos os nomes. A gente vai ter um vetor de nomes aqui, frente às 3 primeiras variáveis. E deixamos selecionado, né, as transações correntes.
E também colocamos ali a opção de múltiplo igual a false, porque esses dados aqui, né, se selecionar mais de um ao mesmo tempo, no caso aqui das reservas internacionais, perceba que a escala é bastante diferente, né? Então, aqui é 400 bilhões de reais e no caso das transações correntes o valor máximo aqui é cerca de 10, 11 bilhões. Então, a visualização ficaria meio distorcida. Então, nesse caso aqui, a melhor opção é deixar múltiplo igual a false. E depois ali o input do calendário, né, de filtro de dados, também com os últimos 5 anos é, pré-definidos ali para aplicar o filtro. Na próxima linha, a gente cria a visualização propriamente dita. Então, a gente primeiro faz um pré-tratamento, né, que a gente viu também no monitor, que é para pegar ali o nosso objeto e fazer as transformações aqui necessárias, né, de exibição das informações no gráfico. Então, aí no caso da coluna de variable, a gente transforma os valores, a gente cria ali uma coluna chamada title, que vai servir de referência no título do gráfico. Ele vai mudar, né, conforme a seleção do usuário. E também, da mesma forma, uma coluna chamada subtitle, que a gente aponta ali as informações de um subtítulo, né, referente a cada variável. Então, esse objeto aqui, BP contas. No final, a gente vai ter essas colunas aqui, coluna de data, as variáveis que a gente selecionou, coluna de valores e as duas colunas adicionais, título e subtítulo. Aqui tem os valores NA, que a gente pode dropar, porque na verdade a gente nem vai utilizar, né, essas observações no gráfico. Então, é interessante colocar aqui um drop NA, BP contas, e agora a gente já tem um objeto mais limpo. E aí depois a gente gera a visualização, então render plot. Sobre o nosso objeto BP contas, a gente aplica o filtro, primeiro no referente à variável, na coluna variable, e depois referente à data inicial e final, na coluna date. E aí, para aqui no gráfico, né, quando a gente seleciona cada uma das opções, perceba que vai mudar tanto o título quanto o subtítulo. Então, esses elementos, né, eles mudam conforme a seleção, além, né, também dos dados. Então, para isso funcionar, aqui tem uma questãozinha um pouco diferente, que aqui na geração do gráfico, né, a gente aponta a coluna de data, coluna dos valores, a coluna referente à informação da variável, e no título, a gente utiliza essa expressão aqui, que é para o ponto, né, ele vai ser associado ao conjunto de dados que é gerado, né, por essas linhas aqui. Então, a gente tem o nosso conjunto de dados aqui, é aplicado um filtro, aí vai ter um objeto resultante, né? Então, o ponto, ele é a referência a esse objeto resultante. Desse objeto resultante, a gente seleciona a coluna title, e da coluna title, a gente pega a primeira, a primeira observação, né? A primeira linha. Então, seria algo semelhante, após o filtro, né? Pegar essa primeira linha aqui, que vai ser o texto exibido lá no gráfico. Então, para esses elementos, né, do título e subtítulo funcionarem, né, dinamicamente, tem que fazer esse filtro adicional aqui quando a gente aponta no argumento. Da mesma forma, o subtitle, só seleciona a coluna diferente. E o
os demais elementos, né? É conforme a gente já viu. Então, essa daqui é a seção referente ao balanço de pagamentos. E a última seção a gente tem ali o gráficozinho do risco país. É esse gráfico aí com os dados diários, né, do EMB+, apenas com esse filtro aqui de dados. Então, apenas criamos o input, também os últimos 5 anos de dados, pré-definidos, e apontamos o objeto, né, de dados e aplicamos o filtro de datas conforme o input que a gente criou. E o gráfico para gerar o código, né, para gerar o gráfico é o mesmo, né, que a gente fez no monitor. Então, a gente consegue reaproveitar. E aí, dessa forma, a gente vai ter esse resultado final aqui dessa dashboard. Aqui perceba, né, que quando, por exemplo, nesse caso aqui, o tamanho da fonte está um pouco maior, porque o estudo está com zoom, a dashboard automaticamente ela se comporta, né, dinamicamente, gera uma barra de rolagem aqui para não perder informação, não. Então, essas últimas opções aqui, elas não se perdem porque a dashboard tem esse comportamento de se adaptar ao tamanho da tela do usuário. Então, é um comportamento também diferente. Mas aqui na página publicada, né, no Shiny Apps, a gente já vai ter o tamanho real da fonte com os dados, né, e os gráficos especificados conforme a gente colocou ali no nosso código, certo? Alguma dúvida referente a essa dashboard? No comentário? Hum. É, beleza, então, gente. Vamos então encerrar por aqui. E a gente se vê na próxima segunda-feira. A gente vai tratar ali do monitor de economia internacional. Beleza? Então, boa noite para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau.